Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. O convite para esse culto dizia o mesmo que para o domingo passado, Setembro Amarelo, porque suicídio não é brincadeira, parte 2. E na semana passada nós vimos alguns dados estatísticos sobre o suicídio no Brasil. E os números são assustadores. Assustadores. E além dos números serem assustadores, o que é mais assustador ainda são as faixas etárias. Nós temos um aumento significativo de suicídio entre crianças de 10 a 15 anos. E um número significativo também, um aumento significativo também no suicídio de jovens de 16 a 29 anos. São dados que nos dão um arrepio. Isso que é notificado, sem contar as subnotificações. Não é brincadeira esse negócio. Não é brincadeira. Tanto que o Brasil é um dos 38 países que encabeçou uma campanha de conscientização para os riscos do suicídio e da saúde mental. Que as duas coisas andam juntas no Setembro Amarelo. E o Brasil tem um trabalho muito bonito de conscientização. Setembro Amarelo está acabando. Está vindo Outubro Rosa, que quer lembrar as meninas da necessidade de se cuidar. E aí, a machaiada, Novembro Azul. Nem que leva amarrado, mas tem que levar o marido no médico de vez em quando. Ah, mas eu não vou para descobrir doença. Pois então, vai morrer sem saber. Entendesse? Então, o Brasil tem esse trabalho bonito de conscientização. E as causas do suicídio, elas são muito complexas. A gente não pode tratar isso de maneira leviana. Mas, normalmente, o suicídio ele vem precedido de alguns sinais que a gente viu também na semana passada. Ih, pastor, perdi a pregação da semana passada, não tem problema. Vai lá no canal do YouTube da Comunidade Luterana Bela Aliança e assiste lá. Está lá a mensagem. A gente precisa estar atento, e nós vimos isso a partir do texto de Atos 16, 25 a 28, onde o apóstolo Paulo impediu um suicídio por entender os sinais. Está lá, vale a pena assistir aquela mensagem. E hoje nós queremos conversar então sobre a questão, e quando o suicídio já aconteceu? Quando a dor do suicídio está aí, como é que a gente lida com essa dor? Como é que a gente lida com a família? Como é que a gente lida com a incredulidade diante do que aconteceu? E muitas vezes essa incredulidade, ela é aumentada porque tu diz assim, ele nunca deu sinais. Essa pessoa nunca demonstrou estar deprimida. Essa pessoa nunca sinalizou que ela faria isso. Como é que pode? Como é que pode que ninguém percebeu? E aí surge um misto de sentimentos. Frustração, perguntas não respondidas, o desejo de que tudo não passe de um sonho, e a gente tem que lidar com isso. E assim como a gente muitas vezes não sabe lidar com os sinais que o suicida emite, assim também a gente às vezes não sabe lidar direito com a dor de quem vivencia isso na sua família. Deixa eu contar para vocês que quando a gente olha para a história da imigração protestante para o Brasil,
Existem relatos de comunidades, inclusive algumas nossas da IESLB, que sepultavam o suicida do lado de fora do cemitério. Eu fui perguntar se aqui tinha essa prática também. O pessoal disse que talvez bem antigamente, mas não se sabe. Desde que se conhece, desde que há lembranças, as pessoas que cometeram suicídio são sepultadas no cemitério. Mas imaginem vocês a dor da família que perde alguém por suicídio. De um filho que precisa encontrar seu pai morto por suicídio e que aí passa no cemitério e vê que do lado de fora tem o túmulo do seu pai, que ele não foi digno de ser sepultado no cemitério. É esse tipo de situação. A dor de perder alguém é uma dor que machuca, que dói, que fere o mais profundo da alma. E perder alguém por suicídio deve ser ainda mais dolorido. E a nossa postura diante dessa dor pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Eu quero ler com vocês um texto do Antigo Testamento. A história de suicídio de um rei, do Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 31. 1 Samuel, capítulo 31. Diz assim: Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e feriram gravemente. Saul disse ao escudeiro: Pegue sua espada e mate-me, antes que estes filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e o povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes-Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-San e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão dramática e ao mesmo tempo triste que nessa manhã Tu nos dás. Mas, Pai, ela revela uma grande lição para nós quando tratamos do assunto suicídio. Por isso que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale a nós e nos ensine
a Tua palavra e a como melhor podermos amar o nosso próximo. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Uma palavra que gera um mal-estar na gente. Por quê? Porque ela revela o triste fim de um pai, 3 filhos e um exército. Saul foi rei durante 40 anos. Um reinado cheio de altos e baixos. Foi tudo aos trancos e barrancos. E aqui eles perdem uma batalha. Mas antes de perder a batalha, esse pai presencia a morte dos seus 3 filhos. Pela lógica, um deles seria o sucessor, mas na lógica de Deus, não teria sucessor de Saul. Já tinha Davi escolhido para ser o sucessor de Saul. Mas esse pai, com a vida toda esculhambada, precisa ver a morte dos seus 3 filhos. E quando Saul viu que a batalha estava perdida, por uma questão de honra, ele diz assim: eu não vou morrer nas mãos desse povo. Não vou morrer. Para que eles debochem de mim antes de me matar? Não. E ele diz para o seu escudeiro: mate-me. Quem era o escudeiro? Todo soldado importante para o exército daquele tempo tinha um escudeiro, que era o cara que ia com um escudo mais ou menos do tamanho do corpo de quem estava atrás, carregando aqui no braço e protegendo ele enquanto ele avançava contra as tropas inimigas. Era o colete à prova de balas daquele tempo. E esse escudeiro, ele protegia de flechadas que vinham da frente. E ele diz para o escudeiro: me mata. O escudeiro diz: eu não. Matar o rei? Onde é que já se viu? E Saul, no desespero, se joga em cima da sua espada e morre. E o escudeiro, imagino eu, arregalando os olhos, vendo aquela cena, se mata também. E aí os filisteus vencem a guerra, e no outro dia, eles vêm ver o resultado. Fazer aquilo que era prática naquele tempo, fazer os despojos, ou seja, tirar o que eventualmente tivesse valor daquilo que sobrou daquela gentarada morta. E quando eles encontram Saul, eles ainda aumentam a crueldade da situação. Eles cortam a cabeça de Saul, levam a armadura dele para o templo de Astarote, e o corpo de Saul e dos 3 filhos são pendurados em praça pública. Tu já pensou essa cena? Que horror! Que horror! E pelos filisteus, esses corpos iriam ficar ali, expostos. Mas diante daquela dor terrível do suicídio de Saul, tem um povo que toma uma atitude, e é essa atitude nessa manhã que quer nos levar a pensar o que podemos aprender diante do suicídio, ou de quem está vivendo essa dor. Eles reúnem os homens mais valentes e entram na cidade de Bet-San, onde os corpos estão expostos em praça pública, e durante a noite recolhem esses corpos, num sinal de respeito. Recolhem esses corpos, levam eles para Jabes Gileade, da onde eles vieram. Lá eles fazem o ritual da cremação, e o que sobra desses corpos são sepultados com honra e dignidade. Suicida. Mas houve um cuidado, porque morreram 3 filhos de Saul, mas ainda tinha uma família de Saul. Tinha as mães desses filhos, tinha as mulheres de Saul, tinha os irmãos de Saul, talvez ainda tivesse os pais de Saul, a gente não sabe, mas fato é que essa família
que precisa lidar com a ideia e com o fato de que um dos seus integrantes está exposto em praça pública depois de ter se suicidado. Há um cuidado que a gente poderia dizer assim, um cuidado pastoral com essa família. Esses corpos são recolhidos e são sepultados com dignidade. Gente, aqui é que está o ponto. Quando a gente está lidando com o suicídio que aconteceu, às vezes vem um desejo de julgamento. Sempre tem alguém apontando o dedo. Quando acontece um suicídio, muitas vezes há um desrespeito com as pessoas que ficam. E um desses desrespeitos antigamente era sepultado lá de fora do cemitério. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei na minha infância, que hoje me causa revolta ainda. Num determinado lugar, um homem cometeu suicídio. Ele era alcoolista. E ele já estava separado da sua mulher. Só que com essa mulher, ele tinha alguns filhos, 3, se eu não me engano. E num determinado momento ele comete suicídio, num sábado de manhã. E eu lembro que nós estávamos naquela comunidade, no sábado de tarde, reunido em culto, na comunidade, em culto. Só que deu o maior da confusão na comunidade, porque este homem suicida, que cometeu suicídio, não foi aceito pela comunidade para ser enterrado no cemitério da comunidade. Sabe por quê? Porque ele estava separado e porque ele estava com as suas contribuições atrasadíssimas na comunidade. E alguém teve a trágica ideia de dizer assim, não, aqui ele não vai ser sepultado. E eu lembro muito bem do pastor dizendo assim, agora na oração final nós queremos orar pela família X, que está velando o fulano na comunidade X, porque aqui eles não foram acolhidos na sua dor. Isso me causa dor até hoje. Que falta de amor pelo sofrimento de uma família. Tem sentimentos envolvidos aí. E por isso, queridos, quando acontece uma tragédia como o suicídio, a gente precisa entender que não é hora para julgamentos, não é hora para juízos, não é hora para muita coisa, é hora de acolher essa dor. Porque ter alguém doente que vai gradativamente ficando mais fraquinho até o ponto que a pessoa venha a falecer, já é difícil. Mas há um luto que vai sendo vivido antecipadamente. E muitas vezes quando essa pessoa parte, já nem dói mais, porque tu diz assim, foi tanta dor que ela viveu, que eu estou até feliz, porque não dói mais, não sofre mais. Agora, quando alguém abruptamente resolve pôr um ponto final na sua vida, não é lugar para julgamento, não é lugar para dedo apontado, não é lugar para falta de acolhimento. A família de Saul foi cuidada pelos homens valentes de Jabes Gileade, que não se importaram que era um suicida, mas eles foram lá e recolheram os corpos da praça pública e deram um sepultamento digno. Porque por trás de alguém que comete suicídio sempre tem uma história, sempre tem uma família e sempre tem um tempo de convívio. Saul foi rei por 40 anos. Um bom rei ou um péssimo rei, não interessa, ele foi rei. Ele foi alguém que fez parte da história do seu povo. Por que deveria ele ficar em praça pública? Então, a grande questão aqui que nós somos ensinados por esse texto bíblico é que nós precisamos cuidar da dor do outro, com acolhimento, não com julgamento.
não com desconfiança, não com cara virada, mas acolher. Eu disse isso aqui nas primeiras conversas que eu tive com essa comunidade. Enquanto eu for pastor aqui, todo mundo vai ter um sepultamento digno. E o resto a gente resolve depois. Porque na dor, a gente não pode não acolher. E acolher não é, muitas vezes, ficar num blá, blá, blá. Uma situação que também vivi na minha infância, um menino que tinha a minha idade, desenvolveu uma doença degenerativa. E essa doença fazia, assim, a bem grosso modo, fazia com que a musculatura dele crescesse e os ossos não crescessem na mesma proporção. Então vocês podem imaginar que ele começou a atrofiar. E o médico disse para a família, olha, normalmente o que acontece é que não há mais espaço para o pulmão e ele vai morrer por conta disso. E foi o que aconteceu. E era uma família muito dedicada à igreja, muito dedicada à comunidade. E uma pessoa que se achava cheia de Deus, chegou para o pai e disse o seguinte: não chora, teu filho vai estar no céu um dia. Eu lembro dessa cena. Eu lembro que eu queria pular nele. Não chora? Como assim não chora? Como assim? O teu filho chora sim. Se precisar gritar, grita sim, é teu filho. Está doendo. Ah, mas a gente sabia desde o início, mas é teu filho. A minha vontade foi de pular no pescoço daquele velhinho, achando que estava cheio de Deus trazendo consolo. Como assim? Chora. O detalhe é que a gente às vezes não sabe o que fazer com o choro do outro, né? O que a gente faz com o choro do outro? Aí tu tem vontade de chorar junto, mas daí tu tem que ser fortão. Eu já fui desses. Hoje eu choro mesmo. Vocês já me viram chorando aqui, feito manteiga derretida? É só cantar a bondade de Deus que eu começo a me emocionar. É incrível. Sabe, respeitar o choro do outro. Mas de vez em quando dá umas recaídas. Igual esse choro, rapaz. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Por que não pode chorar? Se nós chorássemos, talvez nós conseguíssemos lidar melhor com as nossas dores e com as dores dos outros. Mas eu não sei o que dizer, não diz nada. Abraça. Quando nós perdemos o nosso cunhado, está fazendo 4 meses, não foi por suicídio, foi por acidente de trabalho, e eu vi algumas pessoas aqui da comunidade chegando com flores e nos abraçando. Aquilo teve um impacto que vocês não têm ideia na nossa vida. Eu nem era pastor aqui. Mas a sensação de amor transmitida é incrível. Por isso, numa situação de suicídio, não fala nada. Se tu não sabe o que dizer, não fala nada. Abraça, acolhe e fica do lado. E outra. Passada toda essa tempestade, não esquece da família depois. Porque normalmente é assim. Quando morre alguém, a gente para tudo e vai visitar, e vai lá e tal, e leva flores, manda uma coroa, etc e tal. Mas e depois? E o luto que vem depois? E a dor que fica? E a nova rotina? Sabe, como comunidade de Jesus, nós somos chamados a olhar pelos enlutados, a olhar por aqueles que estão chorando. A dor de perder alguém não vai se embora com o fechamento do túmulo. Essa dor fica.
Ainda ontem, conversando com a minha irmã, ela disse, tô levando, mas tá difícil, porque a dor fica. Então, acolhimento antes, durante e depois. Mas eu não tenho dom para isso, tu não tem dom talvez, mas tu tem braço. Vai dar um abraço, leva uma flor, convida para tomar um café, convida para passear contigo. Tem talvez uma senhora viúva lá na comunidade que era bem próxima da família de vocês e que no domingo não tem com quem almoçar, convida para almoçar na tua casa, leva para almoçar num restaurante. Sabe, tem tanta coisa que a gente pode fazer para acolher essa dor. Mas muitos acabam com seus mortos em praça pública e ninguém se importa. Se importaram com Saul. Um rei que talvez a gente diria assim, um péssimo rei. Mas é um ser humano que tem uma família, que tem uma história e que antes do suicídio teve que ver seus 3 filhos serem mortos. O suicídio, ele dói muito. Perder alguém dói, mas o suicídio dói mais ainda. E é muito comum que diante do suicídio pessoas digam assim, ô pastor, quem comete suicídio vai para o céu? O que tu responderia nessa pergunta? Quem comete suicídio vai para o céu? Está pensando agora? Pois é, essa é uma pergunta daquelas tipo quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? Porque Deus é muito categórico em dizer assim, não matarás. Não matarás o outro e não matarás a ti mesmo. Só que a resposta para essa pergunta é, se o suicida vai para o céu, é a seguinte, não é da nossa competência julgar isso. Não é da nossa competência julgar isso. O nosso Deus da graça, Ele faz coisas que a gente fica incomodado, porque a graça é algo que incomoda. A graça de Deus é algo que nos dá desconforto. Se eu penso, por exemplo, em alguém que desde molequinho teve Jesus como seu Senhor e Salvador e viveu a vida a partir do Evangelho de Jesus, uma vida que a gente chamaria de certinha, porque entregou sua vida para Jesus muito jovem, e viveu a partir desse Jesus que foi e é a razão de existência dessa pessoa, ele vai para o mesmo céu que alguém que talvez no último minuto da sua vida diz, Senhor, eu me arrependo pela vida que eu levei, e me arrependo por ter te esquecido ao longo de toda a minha vida. Essa mesma pessoa vai para o céu. Lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Uns foram trabalhar às 6 da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 e outros às 5 da tarde. E no final do dia, o dono da vinha foi acertar as contas e ele pagou para o pessoal das 5 da tarde o mesmo que quem ganhou, quem trabalhou o dia todo. E isso gera um incômodo. Percebem que eu não respondi se quem comete suicídio vai para o céu ou não. Não compete a mim. Isso não é competência nossa. O que é competência nossa e que deveria gerar em nós uma meia-culpa é por que o suicídio aconteceu. Everson, não o pastor, o Everson, ser humano. Em primeiro lugar, alguém que ama Jesus. Toda vez que acontece um suicídio de pessoas que eu conheço, eu me sinto um derrotado. Sabe por quê? Por que eu não percebi? Por que eu não percebi? Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi que essa pessoa precisava de ajuda? E isso me gera um desconforto tal que eu tenho que dizer, Deus, como é que eu pude ser tão tapado que eu não vi? Sabe por quê? Porque muitas vezes
a gente não presta atenção nos outros. A gente não presta atenção às dores, aos choros, aos silêncios, aos sinais e aos gritos contidos. Se o suicida vai para o céu ou não, isso é da competência de Deus, não da nossa. Por isso, vamos tomar cuidado das nossas falas. Tomemos cuidado das nossas falas. Tomemos cuidado porque as nossas falas podem ferir alguém. Por isso, diante do suicídio, não vamos deixar a pessoa exposta em praça pública. Vamos acolher essa dor. Vamos cuidar dessa família. Vamos cuidar. Assim como o pessoal de Jabes de Gileade fez com Saul. Eles foram lá e tiraram o corpo, deram um sepultamento. E caso a mulher de Saul quisesse visitar o túmulo do seu marido, ela sabia que ele não ficou em praça pública, mas ele estava sepultado junto a uma tamargueira, junto a uma árvore que marcava o túmulo dele. Queridos, a lição que nós precisamos levar, e com isso nós queremos encerrar também esse tempo de culto. Precisamos cuidar da dor do outro. Não apontar dedos, não fazer perguntas. Se não tem nada para dizer, abraça e chora junto. Ou fica em silêncio. Porque a dor do outro, a gente não sente. A dor do outro, a gente não tem como colocar padrões. É a dor do outro. Agora, se tem uma coisa que o outro vai sentir, é a quantidade de amor que a gente flui para o outro. E por isso eu digo, eu fui amado por essa comunidade, quando estávamos velando o nosso cunhado. Ver pessoas chegarem, transmitirem abraços, ó, fulano não pôde vir, mas ele mandou um abraço para ti. Isso trouxe um alívio profundo na nossa alma. De saber que nós não estávamos chorando sozinhos, mas que tinha gente sentindo com a gente. Por isso, queridos, tomara que na nossa história futura nós não tenhamos nenhum caso de suicídio na nossa comunidade ou nas nossas famílias. Louvado seja Deus por isso. E essa é a nossa oração. Mas que se uma tragédia dessas acontecer, saibamos nós o que fazer. Acolhendo, amando, cuidando, chorando e principalmente não esquecendo depois. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos capacite. Amém.